Pessoal, o Bitcoin simplesmente despencou em um dia e recuperou muito forte no outro, mas olhando para os últimos 90 dias, ele caiu para a região dos 80 mil dólares. Isso significa uma queda de mais de 35% desde a máxima histórica de 126 mil dólares registradas em outubro. E vamos falar a verdade aqui que essa já é uma queda que ultrapassa os limites do normal, especialmente porque o Bitcoin perdeu a média de 50 semanas e continua abaixo dela nesse momento. Patamar que para muitos analistas é praticamente um carimbo oficial de bear market técnico. Historicamente, sempre que o Bitcoin perde essa média, ele costuma iniciar um movimento de queda prolongada, ainda mais no tempo que estamos do ciclo atual. E é justamente aí que várias dúvidas começam a surgir, principalmente depois dessa correção. Será que o ciclo acabou? Ou pior, será que é o fim do Bitcoin nesse momento? Só que também existe um ponto que pouca gente lembra. Sim, na maioria das vezes em que o Bitcoin perdeu essa média de 50 períodos, ele entrou em bear market. Mas também existiram momentos em que esse sinal falhou. E quem olha só para o curto prazo sempre vai enxergar o caos no mercado e sempre enxerga o fim do mundo e que está tudo acabado para o Bitcoin. Só que quando você afasta o gráfico e observa o longo prazo, muita coisa que parece desastre vira apenas um ruído. E muitas vezes esse tipo de queda é a oportunidade perfeita de acumular Bitcoin a preços que você não imaginava ver de novo. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vou te explicar os principais motivos dessa queda, o que realmente importa por trás desse movimento e um detalhe muito interessante sobre a MicroStrategy que quase ninguém percebeu. E o mais importante, até o final desse vídeo eu quero passar para vocês as expectativas para 2026, né, que nós já estamos muito próximos de virar o ano. E será que o Bitcoin ele realmente vai entrar nesse ano de bear market ou ele ainda tem possibilidade de continuar subindo? Então nesse vídeo eu quero dar alguns questionamentos importantes para você refletir na sua carteira e também respostas, né, que é o mais importante. Por isso, antes de começarmos, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que é extremamente importante e bate no sininho para você continuar atualizado com esse tipo de vídeo informacional e com base em dados e não só em achismo, fechou? Primeiro falando da loucura dos últimos 2 dias. De domingo para segunda teve uma correção absurda, cerca ali de 9% em questão de horas, e nesta terça-feira o Bitcoin fez uma recuperação impressionante, né? Recuperando em um só dia toda a queda do dia anterior. Então, interessante é que o Bitcoin, ele tem um fundo aqui mais baixo, um fundo mais alto, e isso começa a se caracterizar como o início de uma possível tendência de alta do Bitcoin. Ainda mais com essa recuperação de ontem para hoje, isso pode ser um pivô de início de alta no curto prazo, porque no gráfico diário nós começamos a fazer um padrão de tendência de alta, que se caracteriza com fundos mais altos e topos mais altos. Ele fez fundos mais altos, agora precisa fazer um topo mais alto do que esse topo anterior. Isso se caracteriza como o início de uma tendência de alta e possivelmente o início de uma reversão de queda para alta. Então, no curto prazo, enxergamos sinais positivos e que me deixam otimista. Só que existe um problema nesse momento que está deixando o Bitcoin deveras descontado do preço do seu topo histórico. E nós temos nesse momento 4 pontos extremamente importantes. 3 que envolvem o mercado cripto e 1 que envolve macroeconomia. Então já vamos começar falando do primeiro, que pode ser o maior problema nesse momento. Esse aqui, ó. MSCI avalia a exclusão de empresas com forte atuação em criptomoedas dos índices. A consulta da MSCI, o órgão que regula alguns índices aí do mercado americano, iniciada no final de outubro, sugere que essas empresas funcionam mais como veículos de investimento do que uma empresa em si que gera algum valor, o que conflita com critérios padrão dos índices. O período de consulta vai terminar no dia 31 de dezembro de 2025, com uma decisão final prevista para janeiro de 2025. Então estamos aí na reta final, faltam mais ou menos de 30 a 60 dias para essa decisão final, se eles vão considerar que essas empresas não fazem sentido estar dentro dos índices ou se elas podem continuar nos índices. Caso elas concluam que essas empresas têm que sair dos índices, a Strategy teria um grande problema, o que poderia acarretar com uma saída de 2,8 a 8,8 bilhões de dólares em valor de mercado da empresa, porque basicamente ETFs, fundos de investimento, teriam que vender as ações da Strategy porque ela estaria saindo de alguns índices. Para quem não sabe o que são esses índices, né? A Nasdaq, por exemplo, é um índice das empresas de tecnologia das maiores dos Estados Unidos. Então, a Nasdaq, ela representa várias empresas, né? E a sua oscilação, ela é replicada pelos ETFs, que compram as empresas, compram as ações. E assim, se a Nasdaq está subindo, o ETF que replica a Nasdaq, ou o ETF que replica o índice do S&P 500, ele vai subir da mesma forma proporcional. Se a Nasdaq ou o S&P está caindo, aquele ETF que replica esses índices também estarão em queda. Se o MSCI retirar a Strategy de alguns dos principais índices,
índices do mercado americano, isso seria um problema porque vários ETFs vão ter que despejar as ações da Strategy, o que acarretaria em mais e mais quedas das ações da Strategy. Para quem não sabe, a MicroStrategy vem sendo uma das principais empresas que vem acumulando Bitcoin. E esse ciclo, no geral, de 2024 para cá, foi um ciclo do institucional, que acumulou bastante Bitcoin via empresas de tesouraria de Bitcoin como a Strategy ou via ETFs, que também fizeram o preço do Bitcoin subir nesses últimos 2 anos. E pronto, a Strategy, uma das principais empresas, está sofrendo problemas, né? Tanto é que do topo histórico que ela bateu no final do ano passado, em novembro de 2024, até agora, já temos uma correção de 71% em suas ações e ainda não temos nenhum sinal de que elas vão parar de cair. Com o Bitcoin caindo ainda mais, né, nesses últimos 60 dias, as ações da Strategy também aceleraram uma queda. Ali de outubro até agora, foi uma queda de 56% nesses últimos dias. Então, nesse momento, existem duas visões. Se o MSCI retirar a Strategy dos índices das principais bolsas dos Estados Unidos, de certa forma, o mercado já precificou parte disso, né? Obviamente que teríamos mais uma onda de correção porque os ETFs teriam que vender as ações da Strategy a mercado. Isso poderia impactar de 2,8 a 8,8 bilhões de dólares em vendas em algumas semanas. A outra visão é a seguinte: se esse órgão não retirar a Strategy dos índices, a Strategy hoje está extremamente barata e descontada. Até poderia ser até uma oportunidade de compra em Strategy, que é basicamente uma empresa alavancada em Bitcoin, que só nesse ciclo, né, se a gente pegar do início do ciclo, ali em 2023, até o seu topo histórico, ela teve uma valorização de 4.275%, muito acima do Bitcoin, que se valorizou ali em torno de 700% do fundo até o topo dos 126 mil dólares deste ciclo. Então sim, essa empresa caiu bastante, existe um risco inerente a ela nesse momento, que é exatamente esse risco de sair dos índices, né? Mas se for negada essa saída, provavelmente ela está muito barata e ela teria um desconto a mercado, né? Onde a gente teria pelo menos uma recuperação parcial. Se o Bitcoin voltar a subir, seria uma recuperação até pelo menos ali os 354 dólares por ação. Já estaríamos falando ali de praticamente 100% de alta do preço atual da Strategy. Onde dá para especular esse tipo de coisa, onde dá para comprar ações também, né? Por exemplo, a MicroStrategy, que seria uma ação alavancada em Bitcoin, temos aqui a Quantifier, que é a única plataforma que oferece vários mercados em um só local. E tudo isso sem taxa nenhuma. Então tem o link aqui embaixo da descrição para você abrir conta na Quantifier, testar a plataforma, e se você colocar o código RCC, você recebe a maior recompensa do mercado de até 250 dólares em Bitcoin. Então esse é o primeiro tópico e o primeiro problema do mercado hoje. Depois, esse primeiro problema, ele acarretou em outro, que é o seguinte: neste mesmo período, a Strategy ela confirmou que pode vender seus Bitcoins como último recurso em caso de queda no valor patrimonial líquido MNAV. O que é isso, né? Já vou falar sobre o que é esse MNAV. Mas basicamente o Michael Saylor, que é a cabeça, a frente, o rosto da Strategy, que vem adotando essa estratégia de comprar Bitcoin, emitir dívida e comprar mais Bitcoin, vender as suas ações para comprar mais Bitcoin, ele tinha posts que induziam que a Strategy nunca iria vender seus Bitcoins. Só que agora, nos últimos dias, a Strategy falou exatamente isso. Se tiver queda no valor patrimonial do MNAV, sim, a Strategy teria que vender seus Bitcoins. Outra coisa que aconteceu nessa mesma semana: a Strategy, como eles pegam dívida ou emitem novas ações para aumentar a quantidade de Bitcoin, eles têm algumas dívidas que eles vão ter que pagar em determinado prazo. Então existia o rumor no mercado que a Strategy não teria capacidade de pagar a dívida e eles teriam que vender Bitcoin para pagar a dívida. Seria um segundo ponto desse mesmo problema. Só que a Strategy já mostrou que eles construíram um caixa de 1,4 bilhão de dólares. Para fazer o pagamento dos dividendos dos próximos meses, eles têm capacidade de pagar até o ano que vem, tranquilamente. Então isso já não é mais um problema. Agora falando desse MNAV, o que seria isso mais ou menos? É basicamente o preço do Bitcoin e o preço por ação. Como ela é uma empresa que basicamente compra Bitcoin alavancado, para fazer sentido para os acionistas da empresa, cada ação da Strategy tem que valer proporcionalmente menos do que o valor integral do Bitcoin. Se não, faz mais sentido, ao invés de comprar a Strategy, comprar o próprio Bitcoin diretamente. Então precisa existir um prêmio para o investidor correr o risco de comprar uma ação de uma empresa que está alavancada em Bitcoin. E esse mesmo prêmio também serve para a Strategy. Se faz sentido a Strategy captar dinheiro para comprar Bitcoin a mercado, ou se faz sentido eles captarem dinheiro para comprar as suas próprias ações, porque elas estão tão baratas que vale mais a pena comprar as ações da Strategy do que comprar o próprio Bitcoin. Então existe esse cálculo aí de balanço do risco e do retorno. Basicamente hoje a Strategy tem algumas dívidas. Uma delas é o pagamento de dividendos contínuos, né, que o Michael Saylor prometeu para os seus acionistas, e assim ele fez a captação de novos recursos para comprar mais Bitcoin. E hoje, pelo saldo que eles possuem em Bitcoin, eles têm a capacidade de pagar 74 anos de dividendos com a quantidade de Bitcoin que eles possuem hoje, que está ali em torno de 650 mil unidades de BTC, que é bastante coisa. E o ponto mais importante é o MNAV, né? Onde faria sentido a Strategy vender Bitcoin? Isso aconteceria no seguinte cenário: caso o Bitcoin ele caia até a região dos 10.400 dólares e permaneça ali por um longo período. Nesse
cenário, sim, a Strategy seria obrigada a vender seus bitcoins para assumir os seus compromissos. Então, só olhando para esses dados, tudo isso já quebra essas teorias de que a Strategy vai quebrar, que eles vão vender Bitcoin quando o Bitcoin bater 74 mil dólares. Por enquanto, não. Pelas dívidas que eles assumiram, pela quantidade de dividendos que eles precisam pagar, eles têm dinheiro suficiente para isso, ainda mais com esse caixa que eles levantaram de 1,4 bilhão, e eles só venderiam o Bitcoin com o MNAV abaixo de 1x, ou seja, o Bitcoin tem que cair ali para 10.400 dólares. Lembrando o seguinte, o preço médio deles está ali na região dos 74 mil dólares, então existia essa teoria de que se o Bitcoin atingisse 74 mil, eles seriam obrigados a vender Bitcoin para pagar as suas dívidas, só que não é isso que acontece, porque a dívida não é tão grande assim da Strategy. Só que hoje existe sim um problema, vocês viram lá que as ações da Strategy se desvalorizaram de forma absurda, né? Então, se o preço da ação está mais baixo, isso significa uma capacidade menor de emitir ações para comprar Bitcoin. Então, quanto menor o valor das ações da Strategy, menos capacidade de comprar Bitcoin eles têm a mercado. Se a Strategy realmente sair do índice, muitos ETFs e fundos vão vender as ações da Strategy. Isso vai acarretar com uma queda ainda maior de suas ações e eles vão ter uma capacidade menor de compra de Bitcoin. E isso sim seria um problema estrutural para uma continuação de alta do Bitcoin, porque com um dos seus principais compradores não podendo mais comprar tanto assim, vai diminuir bastante a demanda pelo próprio Bitcoin. Então sim, isso seria um problema. Então sobre a Strategy ainda existe um risco de curto prazo, é um problema as ações estarem desvalorizadas, só que ainda não é o fim do mundo. A Strategy não vai quebrar, eles não vão vender seus Bitcoins a mercados agora, só se o Bitcoin bater ali os 10 mil e poucos dólares, aí sim eles vão vender a mercado, isso geraria uma pressão absurda de venda, mas se o Bitcoin voltar para 10 mil dólares, provavelmente tem alguma coisa de muito errado com o próprio Bitcoin. O segundo ponto dessa queda é o seguinte, um dos grandes players do mercado cripto, uma baleia, falou que o Tether poderia quebrar. Então, Arthur Hayes, ele prevê que a Tether pode se tornar insolvente, e isso já aconteceu várias e várias vezes na história, tá? Para quem é mais antigo do mercado sabe que isso não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga, onde muita gente fala que a Tether não é transparente, logo ela pode quebrar a qualquer momento porque ela não tem dinheiro suficiente para todos os clientes. O que seria se tornar insolvente? Imagina que a Tether emitiu ali cerca de 100 dólares. Eles precisam ter esses 100 dólares no seu tesouro para fazer a emissão do Tether da USDT. Porque para quem não sabe, a Tether, né, que é essa stablecoin de dólar, é emitida por uma empresa. E essa empresa, ela precisa garantir que um Tether vai ter o mesmo valor de $1, para que as pessoas utilizem dólares digitais dentro do mercado cripto. E hoje, se nós olharmos ali, ó, a Tether tem cerca de 186 bilhões de dólares em fornecimento total. Ou seja, eles já emitiram 186,860 bilhões de dólares em USDT. Eles precisam ter exatamente esse valor em caixa. Porque se eu estou te dando $1 e você está me dando $1 sintético, você tem que garantir que esse $1 que você recebeu ainda existe. E o que seria se tornar insolvente? Como a Tether não é transparente do que ela faz 100% com o dinheiro dos seus clientes, pode ser que ela esteja alavancada no mercado e aí nessas quedas, por exemplo, do próprio Bitcoin, ela teria um problema. Porque imagina que eu emprestei $1, ela comprou $1 em Bitcoin e o Bitcoin corrigiu 30%. Ou seja, eles têm menos dinheiro do que eles realmente deveriam ter. E se todos os clientes quiserem sacar a sua Tether e converter para dólar ao mesmo tempo, isso geraria um problema. Que é a mesma coisa que os bancos tradicionais fazem. Hoje, se você deixar lá R$1.000 no banco, eles vão usar seus R$1.000 para financiar outros projetos e eles vão ganhar em cima dos seus R$1.000. E aí eles dão juros por isso. Só que eles estão ganhando muito mais dinheiro do que aquilo. Se acontecer alguma coisa nesse negócio e o banco perder esse dinheiro, seria um problema, né? E se todos os clientes sacarem o seu dinheiro ao mesmo tempo no banco, também traria um problema de insolvência. E assim, aquele banco poderia quebrar. É a mesma coisa da Tether. Se todo mundo sacar o dinheiro ao mesmo tempo, se eles realmente não tiverem aquilo que eles dizem ter, seria um problema e isso poderia quebrar a empresa e quebrar o Tether. Mas qual é a chance disso acontecer? Primeira coisa é o seguinte, é olhar para os balanços da própria empresa. Então a Tether, de tudo que eles emitiram, eles possuem ali cerca de 77,23% em caixa. Ou seja, eles não têm exatamente aquilo que foi emitido. E isso poderia ser um problema. Aqui no balanço que não está 100% atualizado, eles têm emitido ali cerca de 174 bilhões em passivos, né? Seriam 174 bilhões que eles precisam ter no seu caixa para devolver para os seus clientes, caso todo mundo saque o dinheiro ao mesmo tempo. Só que desses 174 bilhões, eles só possuem 77%. O restante está dividido em outros ativos, né? Tem metais preciosos, Bitcoin, outros investimentos. Existem empréstimos ali, ó, cerca de 8% em empréstimos. Então nem tudo que eles emitiram está em dólar. Tem uma parte aqui que está em outros ativos, né? Se o ouro se desvalorizar ou se o Bitcoin cair absurdo, isso seria um problema porque diminuiria o total de ativos, né, que eles possuem hoje, dá ali cerca de 181 bilhões para os seus passivos, né? Aí seria um problema. Então hoje em ativos no total, né, pegando caixa em dólar que está em investimentos de curto prazo, que no geral é o Tesouro Americano, metais preciosos, Bitcoin e outros investimentos, eles possuem mais do que eles precisam ter. Então eles possuem um extra do que eles realmente
realmente emitiram. E isso é bom e é assim que vem funcionando o modelo de negócio da Tether há mais. Então hoje, no total de ativos, né, somando caixa, que seria dólar e investimento de curto prazo, que seria tesouro americano, metais preciosos, que seria ouro, pode ter um pouco de prata, Bitcoin, outros investimentos e outros ativos que estão em empréstimos, eles possuem no total 181 bilhões de dólares, sendo que as suas despesas, né, os seus passivos são ali 174 bilhões. Então eles possuem mais dinheiro do que eles realmente precisam ter. Isso é bom e positivo. Qual seria o problema? Se o ouro desvaloriza, se o Bitcoin desvaloriza, aí eles poderiam ter um problema. Só que eles têm essa gordura extra aqui, ó, de 6,7 bilhões. Essa não é a primeira vez que acontece um FUD no mercado por conta da Tether, né, que ela poderia quebrar. Inclusive já tivemos vários FUDs desse tipo. No início foi muito pior, inclusive. Lá em 2016 tivemos a Bitfinex, que sofreu um ataque hacker, né, que basicamente ela sumiu com o dinheiro dos clientes. Tivemos aqui o JPEG da Tether lá em 2019, né, onde ela caiu para 0,87 centavos, com muito medo do mercado, foi num período de baixa e um momento de bear market. No último bear market, 2022, tivemos problema com stablecoins, né, várias empresas falindo, a FTX quebrando também. Também passamos por um FUD na Tether, onde ela perdeu a paridade e valia ali 0,95 centavos, mas depois o mercado passou do bear market, se recuperou, teve outro DPEG aqui. Em 2024 tivemos um outro FUD na Tether e agora mais uma vez temos um FUD, né, da desvalorização do Bitcoin e também do ouro. Se ele cair, poderia ser um problema. Então na história, a Tether já passou várias e várias vezes por esses mesmos problemas. Eu não defendo eles, não coloco a minha mão no fogo, mas eles já estão no mercado há mais de uma década e usando este modelo de negócio, que é o modelo de negócio mais lucrativo do mundo. E todas as vezes que tivemos esse tipo de medo no mercado, de forma exacerbada, de que a Tether vai quebrar, que vai ter um problema de DPEG, o mercado estava marcando fundo, tá? Um fundo de bear market, fundo de correções. Aqui também era fundo, ó, em agosto e setembro do ano passado. E agora, mais uma vez, apareceu esse FUD, possivelmente num fundo de mercado. Então, hoje, a Tether ela é solvente no papel. Ela tem mais ativos do que os seus passivos. Só que tem um detalhe importante. Eles não são 100% líquidos. Vocês viram ali que eles têm alguns tipos de investimentos que estão travados em alguma coisa, né? Mas a Tether, hoje, ela opera com o mesmo modelo de reserva fracionária como bancos tradicionais. Se existir algum problema de confiança, sim, poderia ter algum problema de curto prazo, mas não acredito que a Tether iria quebrar dessa forma. Porque hoje eles são basicamente o modelo mais lucrativo que existe no mundo. Uma empresa que emite dólar sintético e utiliza esse dinheiro para aplicar lá nos títulos do governo americano, sem risco algum praticamente, porque seria o local mais seguro de todos e eles ganham o rendimento desses títulos mensalmente. Então o risco é muito baixo, é bem reduzido, mas ele existe, né? Se todo mundo quiser sacar o dinheiro de uma vez, pode ter um problema aí na Tether. Sobre esses pontos, a Strategy ela está longe de quebrar, mas a narrativa mudou, né? Onde a Strategy falou que eles realmente podem vender seus bitcoins, não vai ser igual o Saylor falou, que eles nunca venderiam seus bitcoins em hipótese alguma. Outro ponto, a Tether ela não tem auditoria completa, mas é o negócio mais lucrativo do mundo. Então sim, a falta de transparência é um problema ainda, mas ela é o negócio mais lucrativo do mundo. Não tem tanta motivação assim para eles fazerem algo errado, de se alavancar muito com o dinheiro dos clientes e aí quebrar, como aconteceu com a FTX. E o terceiro ponto, né, sobre a correção é que o Bitcoin segue com os mesmos fundamentos. Então nada mudou. Só que nós temos um problema de verdade nesse momento, que é a macroeconomia, onde o dinheiro ele está caro. Primeira coisa é que depois de 2021, que tivemos uma impressão monetária a rodo, né, os juros estavam lá embaixo, nós tivemos um problema contra isso, que foi a inflação. A inflação disparou, os bancos centrais do mundo inteiro tiveram que subir os seus juros, né, então os países estão com juros altos ainda, e agora de 2023 para cá, estamos numa fase de cortar juros e reduzir o balanço, enxugando toda a liquidez do mercado. Até que agora, em dezembro, né, o Fed, que é o Banco Central americano, ele encerrou seu Quantitative Tightening, o QT. E nesses últimos dias, né, como eles estavam enxugando a liquidez, vários bancos estão passando por um problema de crise de liquidez. Está faltando liquidez no mercado. Então eles tiveram que injetar ali cerca de 13,5 bilhões de dólares nos bancos dos Estados Unidos através de alguns programas. E para quem não sabe o que é o Quantitative Tightening, é basicamente uma política monetária usada por bancos centrais para diminuir a quantidade de dinheiro em circulação na economia, revertendo o processo de flexibilização quantitativa, que é o QE, que foi o que a gente viveu em 2020 e 2021, que foi o que vivemos em 2020 e 2021, onde o dinheiro era muito fácil, o dinheiro era muito barato, e por isso criptos e bitcoins subiram de forma absurda. Então até agora, 1º de dezembro de 2025, estávamos em processo de QT, que é o oposto do QE. O dinheiro está caro e de difícil acesso. Fora isso, os juros também estão altos, e nós estamos nesse processo de cortando juros de pouco em pouco. Então aos poucos, o dinheiro que estava muito caro, ele está ficando cada vez mais acessível, só que ele ainda está caro nesse momento, por alguns motivos. Só nesse ano, com o QT, o Fed ele reduziu seu balanço em 334 bilhões de dólares, ou seja, ele retirou isso daqui da economia, onde no final do ano passado
passado ele tinha um balanço de 6,8 trilhões de dólares e agora o balanço está em 6,5 trilhões. Então teve uma saída brusca de dinheiro da economia. Se nós olharmos aqui para 2019, também passamos pelo mesmo processo, onde o Fed retirou a liquidez por esse período e aqui nós tivemos o fim do QT. Entre 2019 e 2020 tivemos um grande problema de liquidez nos bancos também, porque o Fed tirou de forma excessiva a liquidez da economia e isso gerou um problema, a falta de liquidez. Para que as empresas não quebrem ou gerem um caos na economia, o Fed ele precisa voltar a estimular um pouco a economia com o quê? O quantitative easing, que é quando o dinheiro está fácil, eles estão colocando dinheiro na economia e esse é o melhor cenário de todos para o mercado de criptomoedas. Então aqui onde está indicado, nós tivemos o encerramento do QT e logo em seguida o Fed já deu início a um QE, tanto é que tivemos um aumento aqui no seu balanço. Essa região aqui eu até desconsideraria porque foi de 2020 e 2021, onde tivemos pandemia, crise global, etc. Aí o QE foi muito forte. E aqui tivemos uma impressão monetária a rodo, né? Teve muita impressão de dinheiro, que é coisa que nós estamos passando agora, né? Os reflexos da impressão monetária deste período, nós passamos até este momento, que é a redução desse balanço. Só que vale notar o seguinte, depois que eles encerraram o QT, em apenas 6 meses, eles já injetaram 340 bilhões, um pouco antes ali de iniciar a pandemia. Então, até fevereiro de 2020, eles injetaram 340 bilhões, que foi mais ou menos o que eles retiraram esse ano em 12 meses. Ou seja, se o negócio está feio e se precisa de liquidez na economia, eles vão iniciar o QE. Quando temos o início do QE e o fim do QT, isso é um estímulo para o preço, né? Podemos ver até aqui no preço do Bitcoin que ele começou a subir de forma consistente depois do fim do QT e início do QE. Essa correção maior foi a correção do Covid, né, da pandemia, quando não sabíamos se as pessoas iam voltar a trabalhar, se a economia iria paralisar ou não, qual seria o problema, que foi um negócio global. O Bitcoin corrigiu mais de 60% em algumas semanas, mas depois ele recuperou e continuou seu processo de expansão. E é mais ou menos isso que acontece quando temos o fim do QT e início do QE. Então agora, de forma prática, nós estamos aqui, fim do QT. Não temos QE confirmado ainda, mas como foi visto recentemente, essa semana o Fed teve que injetar 13,5 bilhões de dólares nos bancos dos Estados Unidos. Então sim, já temos sinais de que podemos ter um QE no ano de 2026. E isso seria uma narrativa totalmente contra ao bear market, né? Onde 2026 seria o ano de bear market, 2025 seria o ano de alta mais forte do ciclo do Bitcoin. Então algumas coisas já não estão batendo tanto assim com a teoria dos ciclos. Mas falando sobre o dinheiro estar caro, existe um outro problema com uma das maiores economias do planeta, que é o Japão. Os títulos de 10 anos do Japão, né, de renda fixa de longo prazo, né, que costumam pagar zero praticamente ou quase nada, onde o Japão geralmente é o local que não vale a pena você deixar o seu dinheiro parado na renda fixa, porque ele não vai ter rendimento, está subindo cada vez mais, e isso é um sinal problemático, porque ele está atingindo o mesmo patamar lá de 2008 e 2009, que foi durante a última crise global que tivemos. E isso não é um sinal muito bom. Se os títulos de longo prazo do Japão estão se valorizando, isso significa que podemos estar num cenário preocupante da economia global. E isso aqui deixa o dinheiro mais caro, porque faz mais sentido pegar o dinheiro e colocar num título seguro de 10 anos que está entregando um rendimento recorde, do que pegar esse dinheiro e investir no mercado de risco, ou pegar esse dinheiro em empreender, seja o que for. Então essa alta dos títulos de 10 anos do mercado japonês está deixando o dinheiro mais uma vez mais caro. Só que nós estamos tendo uma alta desses títulos desde 2022, onde eles vêm em uma crescente. E o Bitcoin, mesmo durante esses períodos de alta dos títulos de longo prazo japoneses, está em tendência de alta. Então, mesmo com títulos japoneses subindo, mesmo com uma possível crise chegando, o Bitcoin segue em tendência de alta, só que é uma tendência bem lenta e lateral, né? E agora ele passa por um período de correção. Nesses períodos de correção, nós queremos alguma justificativa para sentirmos mais confortáveis ou ter algum motivo para a queda, algum motivo para a alta, só que muitas vezes isso envolve muitas e muitas coisas aleatórias que não tem tanta correlação assim com o mercado. Mas o que importa nesses casos é que, estando há mais de 8 anos já nesse mercado de criptomoedas, é que sempre que nós temos esses períodos de correções mais fortes, muito medo, muita incerteza, esses períodos costumam ser oportunidade de compra. Pode ser que continue caindo? Pode ser que sim. Pode ser o início do bear market? Pode. Mas nesse momento temos mais sinais de que é uma oportunidade de compra, até por um possível pullback de curto prazo, né? Uma recuperação do Bitcoin até 100 mil, 105 ou 110 mil, do que uma fase para nos desesperarmos e vendermos tudo a mercado.
mercado, sempre que as manchetes são muito negativas sobre o ativo, surgem várias teorias de que o Bitcoin vai quebrar, alguma empresa do mercado cripto vai quebrar, esses são os melhores pontos de compra. Tanto é que no ano passado, quando também tivemos problemas com a economia japonesa, tivemos uma queda drástica, né, que foi durante esse período aqui, ó, foi uma correção de 30% em questão de poucos dias. Falaram a mesma coisa, falaram várias coisas parecidas com esse contexto atual do Japão também, que os títulos estavam se valorizando, teria uma crise enorme, né? E aí, esse foi o melhor ponto de compra do Bitcoin do ano passado. Foi o momento de maior incerteza do mercado, que ele bateu ali 48 mil dólares, que aí sim foi a melhor região possível para você comprar. Quem comprou nessa fase de medo extremo, de incerteza, pôde fazer ali 122% nos próximos meses. Então, mais do que dobrou comprando nessas fases de medo. Então, sim, esse período que nós estamos agora, ó, colocando no contexto de longo prazo, pode ser uma ótima fase de compra, né? Muito parecido com essa fase que tivemos tarifas, medo, incerteza do mercado. Ó, ele subiu ainda 70%. Então, não é todo mundo que compra nessas fases porque não é fácil. E por isso, não é todo mundo que faz dinheiro com o mercado. Porque nessa fase, as pessoas que investiram há pouco tempo atrás vão ficar bravas, elas vão ficar depressivas se elas colocaram muito dinheiro e esse dinheiro está se desvalorizando nesse período e elas não vão comprar. Somente aqueles investidores que tinham caixa ou que têm uma estratégia ou fundamentos muito bem consolidados, ainda mais com o pessoal falando em bear market agora, que vão comprar agora nesse momento. E pela minha experiência de alguns anos de mercado, sempre que tivemos, quase sempre, tá? Porque não é 100%, mas quase sempre que tivemos esse tipo de cenário, foi uma oportunidade de compra. Então, pegando um resumo geral, coisas negativas. O Fed retirou 334 bilhões de dólares esse ano. Isso é ruim para o mercado de cripto. O Tesouro de 10 anos do Japão está em níveis de crise econômica. Isso é ruim para o mercado cripto, porque o dinheiro fica mais caro. Existe o FUD na Tether. Isso daqui costuma ser algo positivo, né, que costuma marcar fundo de mercado e não necessariamente que a Tether vai quebrar e o mercado cripto vai para o buraco. MSCI avalia excluir empresas ligadas a cripto dos seus índices. Isso é ruim para o mercado, né, porque a Strategy, que é a maior compradora, pode sair do índice e aí isso seria um problema. E Strategy também admitiu publicamente que pode vender seus bitcoins. Isso também é ruim para o mercado. Mas tudo isso, né, sempre que temos muitas coisas negativas, como isso daqui, isso, costumam ser oportunidade de compra, porque o fundamento do Bitcoin não mudou em nada. Na verdade, são só narrativas de curto prazo que têm impacto no curto prazo. Mas e aí? Nesse momento, muita gente fala, né, que o ciclo acabou porque, na teoria do ciclo de 4 anos, realmente, o Bitcoin já está no início do bear market. Inclusive, se a gente pega os indicadores e coloca no gráfico, né, da teoria do ciclo de 4 anos, que é uma teoria temporal, que usa o tempo como medida de fim de ciclo, da última vez ela acertou o exato momento de sair do mercado, que foi aqui. Toda essa região verde é a região de início de venda. Esse indicador da teoria dos ciclos, ele mostra exatamente o início de você começar a realizar lucro e o final, né, para o último momento de realização de lucro. Dezembro de 2025 já está na fase de bear market, na teoria dos ciclos, porque aqui seria o fim da realização, que foi em outubro e exatamente no último topo que tivemos. Então, se olharmos para o ciclo anterior, onde ele fez esse topo e esse segundo topo, e agora que ele fez esse topo e o segundo topo em outubro, realmente parece exatamente o mesmo ciclo se repetindo e agora realmente é bear market. Só que para essa teoria funcionar, nós temos que ter a teoria macro junto, onde na macroeconomia, nesses mesmos períodos de alta do Bitcoin, queda do Bitcoin, lateralização, foram períodos de alta de liquidez na economia, redução de liquidez, né, com aumento de juros, etc., crise econômica, né, na macroeconomia, que coincidiu com o ano de bear market do Bitcoin. O ano lateral do Bitcoin também coincidiu com o ano mais lateralizado da macroeconomia, o ano mais estável, sem muitas altas, sem muitas baixas. Então, no final, a teoria dos ciclos, eu ainda acredito que está muito mais relacionada à macroeconomia do que necessariamente uma teoria que se repete de forma exata, como se fosse o nascer e o pôr do sol marcado por horários ali, datas, né, como se fosse um calendário que bate exatamente o momento de subir, o momento de cair. Não acho que essa teoria sozinha faz tanto sentido assim. Mas, de fato, agora o mercado cripto vive um momento de estresse. Então, esse estresse pode gerar desconto. Mas falando aí de algumas coisas interessantes, né, os ETFs, eles estão reduzindo suas vendas. Para quem não se lembra, nos últimos vídeos eu mostrei, né, que os ETFs estavam batendo recorde de venda e saída. Nesses últimos dias, eles pararam de vender. Acabou a força de venda a curto prazo. O que precisa aparecer é força de compra. Os ETFs, eles costumam comprar atrasado. Então, sempre que tivemos grandes quedas e depois uma leve recuperação, os ETFs só foram comprar depois que o Bitcoin já tinha recuperado bem o seu preço. Por exemplo, aqui. E aí eles deram continuação na alta porque a demanda de compra do ETF empurrou o preço para um patamar mais alto ainda. E sempre que iniciamos um processo de correção mais forte, os ETFs também venderam atrasado. Algo
algumas semanas depois intensificando a queda do Bitcoin. E isso pode ter acontecido agora mais uma vez. O Bitcoin ele entregou a sua primeira pernada de queda, que foi aqui na região dos 98 mil dólares. Depois disso, os ETFs começaram a bater recordes de venda. E aí o Bitcoin teve mais e mais quedas. E agora eles pararam de vender e o Bitcoin já está dando sinais de recuperação e de fundo, né? Caso o Bitcoin volte a subir mais um pouco, os ETFs provavelmente vão voltar a comprar, porque boa parte dos ETFs é composto por sardinhas também, que vão comprar os ativos, depois os institucionais que geralmente compram no fundo perfeito e vendem no topo perfeito. Mas sim, essa diminuição já é um bom sinal. Então será que agora é fim da queda, hora de comprar, né, com esse desconto? Existe uma coisa importante no mercado que aí puxa para o lado mais negativo, que é o declínio no valor de mercado das stablecoins. Se olharmos aqui essa linha tracejada, né, geralmente quando nós estamos em mercado de bull market, mercado de alta, o mercado de stablecoins também está numa crescente. Nessas últimas semanas, o mercado de stablecoins, ainda mais com esse FUD aí da Tether, estabilizou e teve uma leve saída de capital. Ou seja, uma parte do dinheiro saiu do mercado de cripto. E esse dinheiro ainda não tem intenção de voltar. Mas é uma questão de mudança de paradigma. Em pouco tempo, né, nós podemos ter spikes aqui de alta dentro do mercado de stablecoins. Então é mais uma questão de narrativa do que necessariamente um problema estrutural do mercado em que as stablecoins realmente estão tendo muita saída de capital e aí vamos inverter para o bear market. Então ainda não, mas sim, isso daqui não é muito interessante para uma continuação de alta, porque nós precisamos ter uma elevação no valor de mercado das stablecoins para ver o preço do Bitcoin bater no novo topo histórico. Outra coisa importante, né, onde as baleias compram ativos, né, UTX, Bitcoin UTX, onde está o principal suporte? Caso o Bitcoin despenque mais e perca a região ali dos 80 mil dólares, seria ali na região dos 66 mil dólares. Aqui seria o último suporte aí do mercado, né, onde as baleias estariam comprando pesado, os institucionais estariam comprando pesado, Bitcoin ali em 66 mil. Então se o Bitcoin perde essa região, que é a região mais importante, ó, dos institucionais, das baleias, que é a região dos 80 mil dólares, teríamos um grande buraco aqui, um gap, onde o Bitcoin com certeza chegaria em 69, 66 mil dólares. Então, se tivermos uma continuação de baixa, coisa que eu não acho que vai acontecer, acho pouco provável acontecer agora, aí o Bitcoin teria um próximo alvo ali em 66 mil dólares. Porque é pouco provável o Bitcoin continuar caindo no curto prazo, porque basicamente nos últimos meses aí tivemos uma limpeza do excesso de alavancados dos 80 mil dólares, quando o Bitcoin despencou para cá, ó, repara que ele fez uma limpeza de muita gente que estava com long aberto, né? O mercado excessivamente alavancado nessa região. Existe um resquício ainda de ordens alavancadas abaixo dos 80 mil dólares até 74 mil, tem ali cerca de 2,19 bilhões de dólares, só que acima, né, em regiões acima, como 100 mil dólares, 108 mil dólares, 120 mil dólares e 132 mil dólares são regiões de alto interesse do institucional para liquidar essa galera aqui que está apostando na baixa do mercado. Quanto mais negativo o sentimento, quanto pior parece o preço do Bitcoin, mais pessoas vão estar apostando na baixa dele, se alavancando para isso. E aí o institucional vai querer capturar essa liquidez em algum momento. Agora falando da segunda maior criptomoeda do mercado, o Ethereum, né? Ele também fez uma limpeza dos alavancados até 2.600 dólares. Então, nessas duas correções que ele fez, inclusive nessa última, ele fez uma limpeza do excesso de alavancados. Ainda resta ali cerca de 2,5 bilhões de dólares até 2.200 dólares. Então, não é impossível que o Ethereum faça um spike rápido para cair, limpar essa galera e depois voltar a subir. Mas a zona de maior interesse está acima. No Ethereum, em 3.200, já tem uma boa zona de liquidação aqui, com bastante gente shortando ele. E depois, lá em cima, entre 3.900 e 4.200. É a principal zona de interesse do Ethereum, 4.200. Caso a gente tenha uma continuação de alta, com volta do interesse do mercado, aumento da quantidade de stablecoins, aí sim a gente poderia ver o Ethereum romper na região de 4.900 dólares, buscando essa liquidez até 5.200, que é onde está a maior concentração de ordens shortando o Ethereum. Então sim, o mercado cripto está num momento de estresse, um momento de crise, um momento de teste. Esse costuma ser o melhor momento de compra, se você quer aproveitar esse momento para comprar com a menor taxa do mercado, o melhor preço de Bitcoin do mercado, melhor que o da própria Binance, que é a maior corretora do planeta hoje, você pode utilizar a Quantiferry. A Quantiferry não cobra taxa nenhuma para você fazer operações e colocando o código RCC, você ainda pode receber ali até 250 dólares em Bitcoin na sua primeira negociação. Colocando 50 dólares lá na conta, ativando sua conta de trading e começando a fazer as suas operações lá dentro. Nossa comunidade economizou ali mais de 250 mil reais em taxas somente utilizando a Quantiferry, que é a melhor plataforma hoje com a menor taxa do mercado para operações, tá? Para usar a plataforma é só escanear o QR Code na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Agora sobre 2026, estamos muito próximos aí de virar o ano. Será que tem alguma perspectiva de alta ou é ano de bear market de fato? Bom, primeira coisa importante, nós estamos tendo uma política
política favorável a criptomoedas. E ano que vem é um ano para isso. O presidente da SEC, Paul Atkins, ele confirmou que a isenção para inovação em criptomoedas será lançada em janeiro de 2026. Pela primeira vez, projetos podem lançar tokens e produtos rapidamente sem a necessidade de registro completo da SEC. Ou seja, eles vão diminuir a burocracia para cripto, o que facilita muito a captação de dinheiro pelos projetos de criptomoedas no ano que vem. Então isso daqui já é uma coisa positiva e extremamente bullish para cripto ano que vem. Outro ponto, Trump ele diz já ter escolhido o novo presidente do Fed, Kevin Hassett. Esse cara tem o potencial de ser o próximo presidente do Fed. Ainda não é oficial, mas provavelmente vai ser este cara aqui. Ele critica o Powell hoje, critica a política do Fed atualmente, onde eles são muito lentos para cortar os juros, eles estão atrasados. E esse cara, ele é favorável ao corte de juros, a uma política mais dovish. Então, basicamente, ano que vem podemos ter mais e mais corte de juros com esse cara na presidência do Fed. Outro ponto importante, Vanguard, um dos maiores aí gestores de ativos do planeta, né, habilitou na sua plataforma a negociação de ETFs de Bitcoin para os seus clientes. Eles que eram contra o Bitcoin, contra criptomoedas, falavam muito mal desse mercado, agora eles habilitam a negociação dos ETFs de Bitcoin dentro da sua plataforma, que eles são uma das maiores gestoras do planeta. Então, dentro da plataforma já aparece lá o IBIT da BlackRock para ser comprado e negociado dentro da plataforma da Vanguard. Isso daqui é extremamente bullish para o mercado de criptomoedas para o ano que vem. Outra coisa importante, qual é a probabilidade de continuação de corte de juros? Nós vamos ter uma reunião agora, dia 10/12, com uma possibilidade alta de corte de juros ali de 87,4% do mercado acreditando num corte de 0,25%. Então sim, existe uma chance alta de cortar os juros nessa próxima reunião, mas o importante é o ano que vem. Então, se a gente puxar aqui dezembro de 2026, o mercado precifica que nós vamos estar entre 3 a 2,75 nos juros ano que vem. Ou seja, isso seria comparado a hoje, né, que estamos em 3,75, mais 3 ou 4 cortes de juros no ano que vem. É claro que tudo isso vai mudar, muda sempre que tem um novo dado econômico, se a inflação disparar, né, se a economia desacelerar muito, isso pode mudar completamente, mas hoje a expectativa para o ano que vem é que o dinheiro ele vai ficar mais barato ainda. Mais uma coisa importante sobre isso, né? O Trump ele promete cheques de tarifas no valor de $2.000 até a metade de 2026. Então, se ele distribui isso para a população, seria uma injeção direta de liquidez na economia, o que deixa o acesso ao dinheiro mais barato. Então, por enquanto, o ano que vem não parece ser um ano de crise econômica, recessão global, assim como nós estamos vendo circular aí nas redes sociais e muitos influenciadores estão divulgando isso. Basicamente, para ter uma confirmação ou não, nós temos que estar preparados para dois cenários. O cenário de continuação de alta, que é o que parece que vai acontecer, e ao mesmo tempo o cenário de crise e recessão. Então nós temos que jogar dos dois lados basicamente, não estar 100% fora do mercado e nem estar 100% dentro do mercado e ter algum ativo que não vai cair caso exista uma crise global, uma recessão global, ter algum ativo que não vai desvalorizar. Então o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento? Basicamente eu comprei mais Bitcoin. Então eu mandei lá dentro da comunidade do RCC, se você quiser fazer parte do RCC agora, as vagas estão fechadas, mas tem a lista de espera aqui na descrição para a próxima turma. E eu mandei lá o seguinte, ó, tanto Ethereum quanto Bitcoin estão segurando a queda de ontem, né, da correção de domingo para segunda, e tem potencial de formar um fundo duplo de fato. Comprei um pouco mais de Bitcoin agora nessa queda para hold. Ainda acredito no potencial de pullback do mercado porque tem muita gente shortando Bitcoin e Ethereum, mas caso a queda continue, será uma compra para carregar até o mercado se recuperar. Bom, por enquanto, com essa recuperação que nós estamos vendo, de fato, pode ser um fundo de mercado, principalmente se nós olhamos aí o gráfico semanal, onde sim, tem uma cara de formação de fundo, uma cara de consolidação de fundo, onde o mercado nas próximas semanas tem o potencial de fazer um pullback e uma recuperação. Se vai ser um pullback para depois se inverter para bear market, não dá para saber, mas que esse pullback vai acontecer é praticamente um consenso. Então sim, neste momento, como o Bitcoin já está muito barato, as pessoas estão ainda com bastante medo, existe muita incerteza e não temos nenhuma garantia, pode ser um bom momento de compra e entrada e não é um bom momento de venda. Se a teoria dos ciclos vai se repetir ou não, isso nós só vamos descobrir no ano que vem, mas de fato, esse ciclo já tem algumas diferenças do ciclo anterior e da teoria dos ciclos também, onde o Bitcoin bate máxima histórica só depois do halving, de 2025 seria o ano de alta mais forte parabólica, foi um ano lateralizado, o Bitcoin quase nem subiu e as únicas formas de fazer mais dinheiro em Bitcoin durante o ano de 2025 inteiro foi comprando nessas correções maiores de 30 a 35%. Então se agora é uma oportunidade o início do bear market, não tem como confirmar 100%, mas na minha opinião isso cheira muito mais como oportunidade de entrada, de compra e acumulação de Bitcoin para um possível pullback,
ou um novo topo histórico muito em breve do que necessariamente uma saída desesperada, porque vamos virar para bear market, o Bitcoin vai lá para 40 mil dólares por unidade, vai corrigir ainda mais 50%. Não acho que vai acontecer isso agora. Nós temos que esperar ainda alguns meses, ano que vem ainda, para ter uma confirmação do bear market. Então essa é a minha opinião, mas deixa a sua aí nos comentários. Você acha que é bear market, acabou o ciclo ou o mercado ele já vai se recuperar? Deixa o like aqui embaixo também, se inscreve no canal. Lembra, ter o link da Cointree, a corretora com Bitcoin mais barato do mercado, porque basicamente eles têm a melhor cotação e sem taxa nenhuma. Então eu espero vocês no próximo vídeo e até breve.